People Strategy. Nós vamos ter hoje mais um capítulo da série O Meu Desenvolvimento Não Pode Parar. E o tema central dessa videoaula é a partir da seguinte pergunta: o cenário mudou e agora? Devo refazer o meu planejamento? A gente provavelmente está vivendo a maior crise, né, da nossa história desse século. Mudaram-se as expectativas das pessoas, os comportamentos, sejam de clientes, de fornecedores, dos concorrentes e mesmo dos agentes públicos, né? Os governos estão atuando para compensar a perda de renda das famílias. Estas, por sua vez, estão consumindo estritamente o essencial e o necessário quando tem possibilidade disso, né? E a pergunta que fica é como é que as empresas devem reagir diante dessas condições e desse novo cenário. A nossa recomendação é estabelecer rapidamente um comitê de crise. Na nossa leitura, a grande maioria das empresas já fez isso, né? Mas o importante não é só ter o comitê, mas definir muito bem o seu papel e colocá-lo em prática com maestria. Quais são essas responsabilidades ou esses desafios desse comitê? Rever as prioridades, quais são eventualmente ações emergenciais a serem tomadas. A gente sempre recomenda, agora é hora de focar no caixa, né, para que a empresa possa sobreviver a todas as dificuldades impostas por esse cenário, buscar renegociar os seus contratos, mas uma coisa que nem sempre as empresas se recordam, que é garantir um bom processo de comunicação, né, de atualização da sua força de trabalho, da sua equipe, para que realmente vocês consigam colocar essas ações em prática. E sempre que possível conseguir tranquilizar as pessoas para que elas possam, mesmo numa crise, dar o melhor de si. Tudo isso deve acontecer tipicamente nas primeiras semanas após a mudança drástica de cenário. Mas é importante ao longo dessas semanas, acho que manter dois focos. O primeiro é disciplina e garantir que as ações identificadas, emergenciais ou não, estejam sendo implementadas de acordo com o esperado, isso é muito importante. E monitorar também nas próximas semanas ou nos próximos meses qual vai ser o momento ideal, que sinais o mercado começa a dar para que você possa levar a sua empresa a retomar os seus negócios. Então focar no curto prazo, mas começar a fazer uma leitura de ambiente e tentar entender qual é o melhor momento para voltar a atuar com a intensidade, vigor e no modelo antes da crise. Portanto, a nossa resposta para aquela pergunta é sim, refaça o seu planejamento, é fundamental. Mas vamos antes de recordar quais são os 3 papéis principais de um processo de planejamento. Então o que é planejar, né? Vamos buscar uma definição para a gente poder trabalhar a partir daí. Planejar é dimensionar o que precisa ser feito, né, alinhando os esforços de todos ao redor de uma agenda única, né? Existem diversas metodologias no mercado. Aqui a gente traz talvez uma das mais consagradas, dos autores mais consagrados, o Kaplan e o Norton, né? E eles têm uma metáfora muito bacana para explicar de uma forma simples o que é planejamento. Imagina quando todos remam na mesma direção, utilizando os equipamentos, né, adequados, o barco provavelmente chega no destino correto e no prazo acordado, né? Sem as pessoas certas ou os equipamentos adequados, dificilmente a gente vai evitar os atrasos. Muitas vezes, mesmo com pessoas e equipamentos adequados, né, se cada um começar a remar para uma direção diferente ou distinta, provavelmente esse barco talvez nem saia do lugar. Então essa metáfora nos ajuda a explicar um pouquinho a importância e quais são os elementos principais do planejamento. Primeiro papel do planejamento é garantir a coordenação e dimensionamento dos recursos necessários para que a gente possa enfrentar e superar os desafios que são colocados à nossa frente. Nesse momento específico, tudo que decorre aí do Covid-19.
Importante é que também isso não seja trabalhado somente na crise, mas que a gente possa incorporar isso como parte do nosso cotidiano, do nosso modelo de gestão. Um dos elementos mais importantes para você começar o planejamento é você conseguir fazer uma leitura de cenário e de ambiente adequada. Aqui a gente traz como referência uma ferramenta que são as 5 forças do Porter, né, que podem ajudar você a trabalhar isso. Eu tenho aqui uma ilustração, né? Então basicamente a gente tem a força e o nível de competitividade dos concorrentes. A gente tem a possibilidade de novos entrantes ou de produtos substitutos, mas no caso dessa nossa crise eu queria focar aqui em 2 das dimensões que estão muito mais relacionadas ao poder de barganha e não às ameaças que são as anteriores. Como é que eu vou lidar com fornecedores e com clientes? E discutindo o que? Verificando o que? Bom, se a gente pegar o exemplo de clientes, quantos clientes eu tenho hoje? Eu tenho um grupo muito pequeno, eu tenho o meu faturamento, vamos dizer assim, pulverizado de uma forma equilibrada entre diversos desses clientes. Tenho concentração ou não tenho concentração? O meu produto é diferenciado em relação ao mercado? Tem algum motivo que me dê algum tipo de segurança? Ou eu sou mais um no mercado e a gente pode eventualmente ter uma briga por preço nesse sentido, e isso corrói a nossa receita e eventualmente a nossa margem. O custo de mudança, né, para um cliente mudar do nosso produto ou serviço para outro, tem algum custo de adequação ou isso acontece de uma maneira simples? Avaliar esses elementos é fundamentais. Sobre a perspectiva dos fornecedores, a mesma coisa. Quantos fornecedores eu tenho para os meus produtos ou serviços ou matérias-primas essenciais, né? Eu tenho concentração? É um produto único? Tem patente? Eu tenho como recorrer e desenvolver outros fornecedores no mercado nesse momento, onde a gente tem vivenciado justamente a dificuldade de encontrar uma série de produtos nos supermercados, nas farmácias, né? Acho que a gente tem um bom exemplo com o que está acontecendo hoje. Mas também a minha habilidade, a gente fala assim, estômago para mudança. Né? Mudar uma matéria-prima, para quem é do segmento de indústria, sabe que o maquinário nem sempre reage da mesma forma, seja ele um insumo ou seja ele um material de embalagem. Enfim, importante fazer agora uma análise como essa, e aqui a recomendação das forças de Porter, principalmente focando em fornecedores e clientes e eventualmente olhando a concorrência. Quer dizer, o que a concorrência está fazendo? Copiar também não é um problema, eu não posso ficar atrás da minha concorrência. Ou mais que isso, será que aqui eu não tenho algum concorrente chave que está deixando uma brecha que eu possa ocupar e de alguma forma diferenciar nesse mercado? Acho que esse é uma oportunidade que esse tipo de análise e ferramenta pode proporcionar para a gente. Muito bem, depois de ter feito essa análise, quer dizer, eu tenho aí os desafios mapeados, importante para a gente agora é definir o que fazer e como fazer, né? A gente sempre recomenda uma metodologia já consagrada no mercado, que é o brainstorming, mas ela é importante porque nessa hora eu preciso que as pessoas estejam principalmente à vontade para gerar principalmente soluções e ideias que sejam fora da caixa, né? Então, a gente tem que garantir a liberdade de expressão das pessoas. Óbvio que existe uma metodologia, né? Não é de qualquer forma, mas o brainstorming pode ser muito adequado para identificar o que a gente precisa fazer. Depois, é importante a gente priorizar desse conjunto de iniciativas, quais são aquelas que eventualmente eu vou obter ou capturar resultado de uma forma mais rápida. A gente chama isso de quick wins no mercado. Então essas eu tenho que dar uma prioridade diferente, separá-las daquelas ações de médio prazo que certamente vão envolver investimento, que está escasso agora, mas um tempo maior de materialização. Depois, para cada uma dessas iniciativas priorizadas, detalhar, né, quais são as etapas que eu vou ter que cumprir para fazer isso, quais são as minhas metas para cada uma dessas iniciativas, os prazos, os responsáveis e uma coisa importante que às vezes a gente esquece, que é o apoio requerido. Quem eu vou precisar dentro da organização
para me apoiar, para garantir que essa iniciativa seja levada à frente e seja implementada. Muito bem, primeiro papel descrito. O segundo papel do planejamento, comunicar e alinhar, né, para que todos estejam dentro de uma agenda única. Lembra a história do remar na mesma direção? Basicamente é isso. É um instrumento, e a gente pode fazer isso através de algumas metodologias. Tem um instrumento também consagrado também de Kaplan e Norton, né, que é o mapa estratégico e depois a derivação disso para o BSC, muito amplamente utilizado pelas empresas no mercado em geral. E o objetivo do mapa estratégico é você comunicar objetivos e metas para todo mundo dentro da organização. As pessoas devem saber aonde se quer chegar e principalmente qual é o ritmo que deve ser empregado, o que é prioritário e vai demandar um esforço e uma agilidade maior. O mapa ajuda também, e a gente pode ver aqui, a considerar, a orientar, a estruturar objetivos em 4 dimensões, né? Financeira, clientes e produtos, processos e uma terceira que a gente trabalha pessoas ou competências, os sistemas e principalmente as informações. Importante porque essas 2 dimensões elas são fundamentais para que essas, vamos chamar assim, principais, financeira, né? Margem, receita, clientes, market share e os nossos produtos tenham seus objetivos atingidos. Além disso, feitos esses 2 papéis, tem um terceiro papel não menos importante, que é o quanto a gente consegue preparar e desenvolver a liderança para que ela possa trabalhar de forma contínua a melhoria e a busca pela eficiência. A ideia aqui é que este modelo possa criar uma cultura e que os líderes da sua organização incorporem, não só no momento da crise, essa disciplina, esse grau de atenção ou prontidão, que isso seja incorporado no modelo de gestão, né, e cultura da empresa, né, e os líderes devem tem esse papel de mobilizar, de modelar a cultura da empresa. Então é importante aproveitar o momento de crise para elevar o patamar de gestão, né? Mas não só nessa hora, garantir que isso depois se aplique no dia a dia da empresa. Importante também para, dentro desse processo, aumentar o nível de engajamento e protagonismo da liderança em geral, não só a alta liderança, mas também a liderança média ou aqueles líderes diretos das equipes, na busca e proposição de soluções, mas principalmente assumindo a responsabilidade pela sua implementação. E mais um elemento desse terceiro papel é manter a atenção não só nas coisas de curto prazo. Quer dizer, peraí, dentro das discussões que a gente teve nesse grupo, apareceu uma iniciativa que foi, vamos dizer assim, segregada porque ela é de mais longo prazo. O cenário já começa a se estabilizar, deixa eu ver se não é a hora de eu trazer isso para o nosso campo de jogo. A gente sempre fala assim, na hora da crise, você pode ter concorrentes teus que estão fragilizados, né? E a gente vê isso acontecer em geral. Tem muita empresa que aproveita a crise para aumentar a sua participação de mercado, não só com a sua capacidade orgânica, mas através de aquisições. Enfim, esse é o nosso terceiro papel. O que a gente pode concluir disso tudo? Primeiro, é vital fazer um planejamento do ano neste momento. Se vocês não fizeram ainda, busquem acelerar esse processo. A gente já mostrou todas as condições e algumas dicas de como fazer isso. É necessário e fundamental vocês serem ágeis na tomada de decisão. Isso pode fazer a diferença na efetividade das ações e no resultado final de todo esse planejamento. E por fim, não basta só termos boas ideias e termos um bom plano. A gente tem que ter algo fundamental que é a disciplina, né? E os processos sendo sustentados por essa disciplina para garantir a implementação de tudo que foi acordado. Senão foi só esforço jogado fora, né? A dica aqui é que os métodos ágeis podem ser muito úteis e decisivos
nesse contexto de crise para garantir esse acompanhamento da implementação das ações. Enfim, essa é a nossa videoaula de hoje. Se você se interessou por alguns desses conteúdos e gostaria de se aprofundar, acesse as nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, e a gente fica por aqui. Até mais e se cuidem. Obrigado.